Boa noite, pessoal. É um grande prazer estar com vocês aqui para a gente conversar um pouco sobre projetos de bombeiro, né? Eu sou o Hugo Baroni e eu sou especialista em projetos de bombeiro. Eu trabalhei muitos anos no Corpo de Bombeiro analisando os projetos e fazendo vistorias, e isso me credenciou e isso me deu muita experiência em relação a projetos de bombeiro. E hoje, aqui aposentado, eu ajudo os engenheiros e arquitetos a trabalharem com os projetos de bombeiro. Então, é muito legal ter vocês aqui comigo, né? E o tema do episódio de hoje são as possibilidades em projetos de bombeiro. As possibilidades com os projetos de bombeiro. O que os projetos de bombeiro podem trazer para você, o que você vai conquistar através dos projetos de bombeiro e onde você pode trabalhar com os projetos de bombeiro. Bom, mas o que, na verdade, são as oportunidades, quais as possibilidades que os projetos de bombeiro vão trazer para você? Qual a possibilidade que o projeto de bombeiro realmente traz e leva você que quer trabalhar com projetos de bombeiro, né? Então, os projetos de bombeiro, sem dúvida nenhuma, eles vão te trazer a oportunidade de você ter uma melhor renda e você ter uma liberdade financeira, né? Você ter uma independência financeira. Você não depender, né, de outras fontes de renda além dos projetos de bombeiro. Os projetos de bombeiro, é claro, eles podem, no começo, ser a sua complementação de renda. No começo, você vai incorporando os projetos de bombeiro junto com o que você já está fazendo, mas depois de algum tempo, eu te garanto, se você realmente levar a sério, se você buscar os clientes e você for somando conhecimento e for somando clientes, depois de um tempo, os projetos de bombeiro certamente serão a sua principal fonte de renda, né? Então, sem dúvida nenhuma, os projetos de bombeiro vão te levar a ter uma liberdade financeira. Você que não trabalha ainda de forma autônoma, ou você que trabalha e que está pensando em deixar o trabalho autônomo, né? Os projetos de bombeiro te permite trabalhar de uma forma autônoma. Essa é uma das grandes oportunidades. Então, imagina você que tem chefe, né? Você não precisar ter um chefe, não ter que sair cedo da sua casa e voltar à noite, né? Eu tenho alunos aí no curso que simplesmente deixaram o serviço depois de trabalhar alguns meses com projetos de bombeiro. Ele, no começo, começou a pegar os pequenos projetos, os projetos técnicos simplificados, foi incorporando essa renda no seu salário e depois de um pouco tempo, eles simplesmente deixaram o trabalho, né? Eu sei aqui, estão comentando, né, que a prospecção de clientes é um desafio realmente, mas é claro que os projetos, os clientes, eles vão se somando ao longo do tempo. Então, simplesmente, se você não começa, né, e isso é em qualquer área, se você não começa e começa a ganhar experiência, começa a ganhar clientes, você simplesmente não consegue emplacar em nenhuma área. E nos projetos de bombeiro, onde você mais tem clientes, né, aqui falando ainda desse tema das oportunidades e das possibilidades, né, é que você tem clientes espalhados por todos os lugares. E você pode começar com os pequenos clientes, pegando experiência e depois passar para os grandes clientes, tá? No começo, é óbvio que você vai ter um pouco mais, vai começar de uma forma mais lenta e vai ganhando velocidade a partir de um determinado tempo, de determinado conhecimento. E, claro, você pode fazer parcerias para aumentar essa velocidade. Outra oportunidade que os projetos de bombeiro vão trazer para você, né? Fazer com que você trabalhe numa área que te traga realização. Então, hoje, muitas vezes, você talvez esteja trabalhando numa área que você está descontente, mesmo dentro do ramo da engenharia e da arquitetura. Às vezes você está ali cumprindo hora, não gostando do serviço que você está fazendo. Os projetos de bombeiro, assim, pode ser que talvez a exceção é não gostar de trabalhar com os projetos de bombeiro. Por quê? Além de você poder trabalhar de forma autônoma, você vai estar melhorando a segurança dos locais, evitando acidentes, evitando incêndios, melhorando aquela segurança, prestando um serviço que vai ajudar as pessoas. Então, sem dúvida nenhuma, os projetos de bombeiro, ele traz realização pessoal, né? Além de você ter liberdade de poder trabalhar de qualquer lugar, né? Essa semana eu conversei com um aluno meu que mora aqui no interior do estado de São Paulo, o Ismael, né? E ele tá programando a sua segunda viagem para a Itália, né? Ele adorou viajar para a Itália, está programando a segunda viagem para a Itália, né?
E essa viagem para a Itália foi proporcionada pelos projetos de bombeiro. E ele consegue ter liberdade, ele ficou 1 mês na Itália. Então ele levou seu computador, é claro, não ficou prospectando clientes, mas ele conseguiu de lá tomar conta dos AVCBs que ele já tinha solicitado, conseguiu programar, conversar com alguns clientes. Então você tem liberdade de poder trabalhar em qualquer local do mundo, simplesmente que tenha uma conexão de internet, né? E clientes aqui no Brasil você vai ter em todos os lugares. Mas não raras vezes eu mesmo tenho que viajar, viajo para a casa dos meus pais, ou vou fazer uma viagem, eu consigo levar o meu computador e abrir o computador ali 1 hora por dia, não deixando que às vezes algum assunto importante deixe de ser tratado, né? Os projetos de bombeiro te permitem isso, né? Além de você trabalhar de forma autônoma, você consegue trabalhar de qualquer lugar. Ó. Deu para entender que os projetos de bombeiro realmente eles trazem essa oportunidade de ter uma liberdade financeira e de ter uma liberdade geográfica, de você poder trabalhar de qualquer local. É óbvio que você sempre vai morar numa determinada região e naquela região você vai ter a sua base de clientes, mas nada te impede de você conseguir viajar, de você conseguir estar em outro local. Então os projetos de bombeiros eles trazem tudo isso, né? As possibilidades, agora falando de uma outra visão das possibilidades que os projetos de bombeiro trazem para você, né? Os projetos de bombeiro, eles trazem a oportunidade de você trabalhar em várias áreas dentro da segurança contra incêndio. E eu separei aqui algumas coisas, né? Tem os projetos técnicos, né? Que você pode começar trabalhando e você deve começar trabalhando com os projetos técnicos, né? Que eu já expliquei, mas eu sempre gosto de explicar porque tem gente que às vezes está escutando isso pela primeira vez. Nós temos os projetos técnicos simplificados e nós temos os projetos técnicos. Sendo que os simplificados você não apresenta plantas para o bombeiro. Eles são a porta de entrada para você começar imediatamente buscar clientes, tá? E os projetos técnicos, eles demandam um pouco mais de conhecimento. Você tem que ter um pouquinho mais de conhecimento, mas eles são desafios que estão aí para você vencer e para você destacar com projetos de bombeiro. Então, os projetos de bombeiro você tem que apresentar uma planta no bombeiro, onde nessa planta, basicamente, você vai mostrar os equipamentos de proteção e combate a incêndio. Você vai locar esses equipamentos nessa planta e, a partir daí, você apresenta e aprova um projeto. Você aprova o projeto no bombeiro e depois que for feita a instalação, você solicita a vistoria. O projeto técnico simplificado, ele é feito para o pequeno restaurante, para a pequena farmácia, para a pequena padaria, com uma área normalmente menor do que 750 metros quadrados, quase que no Brasil como um todo, e aqui no estado de São Paulo e talvez em outros locais, a partir de até 1.500 metros quadrados, são projetos técnicos simplificados. Lembrando, esses projetos técnicos simplificados, eles são a grande porta de entrada para vocês, tá? Olha aqui, o próprio Cordeiro aqui está falando que ele já fez isso e já aprovou CLCB e AVCB nas próprias férias dele. Que legal, né? É legal você poder estar viajando e consegue aprovar. Imagina, você está viajando e está ganhando dinheiro, né? Então, é fantástico. Projeto técnico simplificado, projeto técnico, ele te dá essa liberdade. De repente, você não pode deixar de prestar contas ali para o seu cliente, mas você tem liberdade para poder viajar. E isso é muito legal. E isso é muito... dá um prazer muito grande de você não ficar preso num lugar. E você não ter que cumprir hora ali no seu serviço, né? Então, a gente falou um pouquinho de projeto técnico e projeto técnico simplificado. Essa é uma das possibilidades de projeto de bombeiro. Simplesmente você realmente fazer os projetos técnicos. Mas projeto técnico é algo muito mais amplo, tá? Você tem, por exemplo, a renovação de AVCBs, né? E o que é a renovação de AVCBs? Você simplesmente, ao invés de ter que fazer um projeto, de tempos em tempos os AVCBs vencem. Você solicita a renovação. Você verifica se tudo está funcionando dentro daquela empresa e você pede para o bombeiro a renovação desse AVCB. Você sobe alguns documentos, faz o upload de alguns documentos no sistema do bombeiro e essa é uma forma também de você ter uma possibilidade de renda. Você ter ganhos sem ter que estar fazendo o projeto, simplesmente solicitando a vistoria no Corpo de Bombeiros. Então, dá para ter uma noção. Você fez o projeto da empresa, solicitou o primeiro AVCB e aquele AVCB vai vencer e você vai renovar
aquele AVCB. E isso, sem dúvida nenhuma, te traz uma oportunidade gigantesca dentro dos projetos de bombeiro, que é a renda recorrente, tá? Então, a renovação. Nós temos ainda, muita gente faz, tá? Inspeção mensal de equipamentos. O que é a inspeção mensal de equipamentos? Você pode prestar serviços, principalmente para as grandes empresas, tá? Você pode prestar um serviço de todo mês ter que passar naquela empresa. Imagina todo mês você ter um contrato anual de passar uma vez por mês e receber por essa visita. Dependendo do tamanho da empresa, você passa um pedaço do dia, dependendo do tamanho da empresa, você passa um dia todo. E você aponta ali os problemas, olha, você tem um extintor que está descarregado, sumiu um esguicho daquela caixa, daquele hidrante. Simplesmente você confere, olha, a sua iluminação de emergência tem 3 pontos que não estão funcionando, o seu alarme deu problema. Você faz a inspeção, ganha por isso, lógico, você solta uma RT, que foi feita aquela inspeção naquele mês, solta um relatório e você cumpre o contrato. Dezenas e dezenas de empresas precisam desse serviço. Então, você pode trabalhar com esse serviço e as empresas demandam esse tipo de coisa. Tá? Eu mesmo recebi uma solicitação semana passada no meu e-mail se eu queria fazer esse tipo de serviço. Então, lógico, eu tenho uma forma de conseguir acionar as empresas, uma propaganda paga, e isso traz esses clientes, né? Então, pessoal, as possibilidades são muitas, existe muita possibilidade, e essa foi mais uma possibilidade de você ter projetos recorrentes, né? Aqui a gente tem ainda, né? Tem pessoas que trabalham com instalação de equipamentos, e aqui eu vou contar uma história para vocês, né? Ainda quando eu trabalhava no bombeiro, tinha uma pessoa que da minha cidade, um menino, na verdade, né? Eu chamo ele de menino, que ele começou a trabalhar, né? Para uma empresa que vendia extintores. E o que ele fazia? Ele saía no comércio anotando quando vencia o AVCB de cada um dos comércios e fazia a lista. E quando estava vencendo, ele visitava aquele local e ele vendia extintores. Ele trabalhava como empregado para uma empresa, tá? Então, o nome dele é Juninho, né? Talvez aqui tenha até alguém aqui que conheça o Juninho do interior aí. E ele começou muito novo, eu acho que ele não tinha nem 18 anos ainda, ele trabalhava nesse tipo de serviço. E hoje ele simplesmente é dono de uma recarga de extintores. Ele faz os projetos de bombeiro, ele tem uma equipe que faz os projetos de bombeiro. E ele faz a instalação de equipamentos. Então, lógico, isso depois dele pegar muita experiência, ele virou sócio na empresa que ele era funcionário, e depois ele montou, né? Ele comprou essa empresa. E hoje ele tem uma empresa que presta o serviço de projetos de bombeiro, ele faz a instalação de equipamentos, ele tem a recarga dos extintores. Os extintores, eles vencem anualmente. Anualmente, todos os locais precisam que alguém recolha aqueles extintores, faça a inspeção e a recarga do extintor. E o Juninho hoje, ele tem uma empresa, provavelmente ele deva ter lá 20 funcionários ou pouco mais trabalhando para ele, instalando equipamentos. Então, ele aprova o projeto, ele faz a instalação de equipamentos e, além disso, ele ainda faz a revenda dos extintores numa cidade do interior. Na verdade, ele atende mais de uma cidade, aí os seus vendedores, e ele tem os seus veículos que faz esse tipo de negócio. Além da recarga dos extintores, ele também faz o teste hidrostático na mangueira. Olha que negócio doido, né? Ele tem uma máquina e ele pressuriza a água na mangueira, ele pega a mangueira no comércio, e isso anualmente tem que ser feito em todas as mangueiras. Ele pega aquela mangueira, pressuriza e faz um teste e cobra por fazer esse teste. Então, imagina o que tem de mangueira, por exemplo, numa grande empresa, num supermercado. São muitas mangueiras que ele faz o teste. Hoje eu não sei o quanto deve vender um teste desse aí. Se alguém talvez acompanhar e souber, coloca aí por quanto que está se vendendo um teste de mangueira. Isso é mais uma oportunidade dentro dos projetos de bombeiro, é mais uma possibilidade. Que custo tem você usar a mesma água para pressurizar? Talvez um pouquinho ali de energia elétrica, ele pressuriza. Se a mangueira reprovou, ele devolve a mangueira já estourada, porque pressurizou. E se a mangueira for aprovada, ele coloca um selo ali que foi feito o teste. Ele simplesmente recolhe os extintores, faz teste na mangueira, faz as renovações do AVCB, tudo isso amarrado junto a projetos de bombeiro. Então, pessoal, realmente os projetos de bombeiro, eles trazem enormes possibilidades, né? Aqui também eu queria falar do treinamento de brigada de incêndio. Tem muitos engenheiros,
que se especializaram, engenheiros de segurança que se especializaram em dar treinamento. Outros arquitetos, por exemplo, eles sabem quando vai vencer o treinamento de brigada daquelas empresas que ele coordena, e simplesmente ele oferece o serviço e manda alguém fazer o treinamento. Alguns engenheiros fazem a mesma coisa. Ele controla, daí ele tem um técnico, né, muitas vezes parceiro, ele não tem vínculo empregatício com ele, tem lá alguns técnicos, né, e ele simplesmente manda, né, quando vence, ele manda uma pessoa fazer o treinamento de brigada. O treinamento de brigada ele tem que ser, no mínimo, o bombeiro cobra que seja anual, tá? Então, o que acontece, pessoal? É mais uma oportunidade. Simplesmente você controlar quando vai vencer, avisar a empresa, olha, a sua brigada vai fazer 1 ano, nós temos que treinar os seus brigadistas. Simplesmente manda uma pessoa, vende talvez ali, dependendo do número de funcionários, por R$2.000, R$3.000, um treinamento, né? Paga o técnico que foi dar o treinamento, né? Simplesmente intermediando. Então, é mais uma das possibilidades que os projetos de bombeiro permite que você tenha. E quando eu falo em projetos de bombeiro, vocês viram a quantidade de possibilidades e o que eu enxergo com projetos de bombeiro, com essa área de prevenção e combate a incêndio, né? Simplesmente eu não enxergo um papel físico, um arquivo digital com um projeto. Eu enxergo a melhora na sua qualidade de vida. Você realmente ter uma renda, ter independência financeira, você trabalhar de forma autônoma. Os projetos de bombeiro, eles são um caminho, um atalho muito grande para você chegar nisso, né? E aí, gente, falando ainda um pouquinho sobre os projetos de bombeiro, os projetos técnicos simplificados, né? Muita gente fala, poxa, mas eu não sei fazer um projeto, eu não sei fazer um projeto técnico simplificado. E aí que eu chamo a atenção, né? Esse nosso bate-papo aqui é justamente para mostrar para vocês que tem esse caminho, né? Você pode aprender isso de forma isolada, sozinha, percorrendo um caminho muito distante, ou você pode pegar um atalho que você vai ganhar muito tempo, você vai remir o seu tempo, né? O nosso método, por exemplo, né, eu tenho uma mentoria, dentro dessa mentoria eu tenho um método que vai ensinar você o passo a passo para você aprender a fazer os projetos de bombeiro. Então, eu sei fazer projetos de bombeiro pequenos, grandes, enormes, todo tipo de cálculo, mas será que você consegue fazer? Né? É o que muita gente se pergunta, e eu garanto para você que sim, que você, se você estiver seguindo um método, se você tiver uma metodologia, obviamente você vai conseguir fazer os projetos de bombeiro. Você vai conseguir fazer tudo o que um projeto de bombeiro pede. Um cálculo hidráulico, por exemplo, é simplesmente você ter um método, você ter uma planilha de alguém mais experiente que saiba te explicar. Como que eu faço um cálculo hidráulico, né? Hoje mesmo eu estava falando com o Júnior, né? Ele me mandou, ele está fazendo um projeto, ele me mandou o seu desenho, né? Não sei se ele está nos assistindo aqui, mas o que eu fiz? Eu peguei o desenho dele, falei, Júnior, olha, estou te mandando aqui, eu dei uma mexida na isométrica, dá uma olhada, coloca as cotas. E depois eu vou sentar com ele e vou pedir para ele fazer o cálculo. Se tiver algum problema, eu já corrijo na hora e explico para ele, Júnior, vamos lá de novo. Vamos cá que eu vou pegar na sua mão e vou te explicar como que você faz o cálculo. Depois que você faz o cálculo 3, 4, 5 vezes, você automaticamente está habilitado para fazer o cálculo hidráulico e desenhar a isométrica. Enfim, você vai simplesmente conseguir fazer esse caminho dentro dos projetos de bombeiro. Então isso é muito legal, né? E aí, gente, qual é o momento que você deve começar a trabalhar com projetos de bombeiro? E aí, quando eu estava pensando aqui no que falar para vocês, né, para mostrar a urgência, né? Eu lembro quando eu trabalhava junto do Corpo de Bombeiros, né? E no começo da minha carreira, né, para quem conhece, eu entrei como soldado. Isso no ano de 93. Já parece que foi ontem, né? Mas já faz mais de 30 anos que eu entrei no Corpo de Bombeiros e comecei a trabalhar, né? Foi o caminho aí que meu irmão também trilhou, trabalhando junto do Corpo de Bombeiros. Tem a luz aqui, tá piscando, mas dá pra gente seguir aqui. A gente começou, né? Eu comecei a trabalhar em 93 e fiquei alguns anos ali trabalhando como soldado, cabo, logo no início da carreira, né? E eu, dentro das atividades que eu tinha, né? Eu era o mais recruta ali do posto, né? Mas a gente atendia as ocorrências, né? E ali a gente tinha um espírito muito grande de urgência no que a gente estava fazendo. Então, quando o alarme tocava, nós tínhamos, eu não me lembro se eram 30 ou 45 segundos, se eu não me engano eram 45 segundos
está dentro da viatura saindo com essa viatura. Então, você imagina, você está, por exemplo, tomando banho, né? E aí toca um alarme, em 45 segundos você tem que estar de roupa trocada, saindo dentro de uma viatura para atender a ocorrência. Toca o alarme, dependendo, o alarme ele tinha toques diferentes, né? Poxa, tocou um determinado tipo de alarme lá, a sirene era de um determinado tipo, você sabia que estava tocando e que era uma ocorrência, por exemplo, de resgate, né? Então você tinha aquela urgência, você partia muito rapidamente para atender a ocorrência. E eu entendo que os projetos de bombeiro, você tem que entrar neles com essa urgência, né? Ah, poxa, mas eu não sei fazer um projeto de bombeiro, eu não sei trabalhar com cálculo hidráulico. Pessoal, tem oportunidade para você estar aprendendo. Aqui nós vamos abrir daqui um tempinho uma mentoria que vai te mostrar. Então, não deixe de pegar, não deixe de ir atrás dos primeiros clientes, não deixe de você entrar nesse mundo e não deixe mais uma oportunidade passar. E aí, o que acontecia quando eu atendia, quando eu saía correndo para atender aquela ocorrência? A gente chegava, a pessoa que estava no telefone simplesmente passava um papelzinho ali para você, para o comandante daquela guarnição, e o comandante da guarnição falava, olha, e naquela época não tinha GPS, né? Se a gente não conhecesse o local, pegava o guia, né? Falava, olha, nós temos que ir para o bairro tal. Normalmente para o bairro que a gente sabia ir até o bairro, né? Você chegava até o bairro, depois pegava ali o mapa, pegava aquele guia, né? Ainda ali, diferente do que é hoje, talvez os mais novos aí nunca pegaram isso. O GPS hoje é muito legal, né? Mas talvez a maioria aqui talvez não conheça, abria o guia e via qual o caminho para se chegar naquele local. Então, a gente partia de uma forma muito rápida, que é a forma que você deve entrar para fazer os projetos de bombeiro. Você descobria para onde você ia no caminho, a hora que você entrava na viatura e que você pegava o guia, tá? Você descobria para onde ia e descobria qual a ocorrência você ia atender. Era uma queda de um telhado? Era um acidente com motocicleta? Era uma pessoa que capotou o seu veículo? Era um acidente na pista? Então, era uma pessoa com parada cardiorrespiratória? Você tinha as mais diversas ocorrências e simplesmente você descobria no caminho. E aí no caminho você traçava um mapa mental do que você ia fazer. Poxa, é um acidente, tem 2 vítimas presas na ferragem. Você já saía pensando no que você iria fazer, você tinha aquele tempo de deslocamento, né? E aí você falava, não, eu chegando lá, eu vou pegar a bolsa de primeiros socorros, vou pegar o desencarcerador, né, que são aquelas ferramentas de corte. Então, cada um já sabia a sua função. E a mesma coisa, para você que quer começar com os projetos de bombeiro, simplesmente, não adianta você querer saber tudo antes de encarar, antes de pegar o seu primeiro cliente, porque cada cliente vai ter uma necessidade diferente. Saiba o básico. Eu já conversei isso na live passada. Saiba o básico para você começar. Depois de começado, simplesmente trace o mapa mental. Poxa, tem um cliente ali que ele tem uma indústria com líquido inflamável. Poxa, como que eu vou resolver isso? Você vai estudar a norma própria para líquido inflamável. Você vai estudar a norma própria para hidrantes. Mas adianta você querer estudar toda a norma antes de saber o que você vai fazer? Não adianta. Dessa forma, senão, você nunca vai seguir um caminho, né? Tem gente falando aqui que às vezes, olha só, que se sente inseguro, por exemplo, para líquidos inflamáveis, né? E assim, eu já ajudei alguns alunos em alguns casos, né? Mas eu já fiz parceria com pessoas que estavam resolvendo o problema de uma usina. Então, assim, mas por isso você vai deixar de pegar uma usina que talvez seja um projeto por 50, por 60, por 80 mil reais? Não, eu não trabalho com isso. Gente, esse é o pensamento de quem não quer crescer. Primeiro pegue e depois você resolve no caminho. No mínimo comece a conversar e busque as soluções, né? Então, esses desafios é o que vai fazer com que a gente cresça, é o que vai fazer com que a gente alcance outros níveis, é o que vai fazer com que a gente saia de onde nós estamos hoje, tá? Então, essa história, né? E eu vivi isso por muitos anos. Às vezes você estava ali no Corpo de Bombeiro, você trabalhava 24 horas sem parar. Você estava fazendo... Tinha vezes que você estava treinando mergulho, a gente tinha um tanque de mergulho, né? E eu sou mergulhador também. Então, às vezes você estava ali mergulhando e uma pessoa fazia barulho para você ouvir dentro da água e você tinha que sair correndo e trocar de roupa e sair para atender a ocorrência. 45 segundos você estava na viatura partindo para onde quer que você
tivesse que ir sem saber exatamente o que você tinha que fazer, mas no caminho você ia estudando, ia fazendo um mapa mental. Quando você se deparava com a ocorrência, você via as particularidades e resolvia aquele caso. É a mesma coisa com os projetos de bombeiro. Quando você tem que começar? Se você não começou ontem, comece hoje, comece no máximo. Não deixe nem para amanhã. Já comece hoje a entender os projetos de bombeiro. Já vai atrás, divulgue que você trabalha com projetos de bombeiro. Não corra de nenhum serviço, né? Então, é esse aqui a história que eu queria contar, justamente para a gente montar esse quebra-cabeça de que não precisamos esperar saber tudo para trabalhar com os projetos de bombeiro, né? E aí, gente, eu já falando disso, né? Muita gente quer saber tudo sobre legislação, quer saber tudo. Poxa, mas eu não sei fazer cálculo hidráulico, como é que eu vou fazer um projeto de bombeiro? É lógico, dentro da minha mentoria a gente vai ter tudo isso. Algumas pessoas aqui, talvez, que queiram ir um pouco mais a fundo, elas vão estar junto com a gente, vão estar nessa mentoria. Outras pessoas que são mais lentas, né, vão estar no seu tempo e não vão querer acelerar. Talvez vai pegar aquele projeto técnico simplificado e mesmo assim vai ter um pouco de dificuldade, mas vai fazer. Mas para quem quer ganhar tempo, gente, existe forma de fazer. Existe como você remir tempo, você ganhar anos de experiência de outra pessoa nos casos que você for estar pegando, tá? E aí, muita gente fala, poxa, mas eu não sei trabalhar em AutoCAD, eu não sei trabalhar com isso, né? AutoCAD, pessoal, simplesmente é treino. Você acha que você não consegue trabalhar com uma ferramenta que você tem um banco de dados com imagens, por exemplo, um símbolo de um extintor. Será que você não consegue copiar e colar? Será que é tão difícil aprender isso? Abrir uma planta, pegar uma outra planta, colar tudo ali do lado e começar a levar equipamentos? Poxa, como que eu distribuo um extintor? Como que eu distribuo um hidrante? Eu garanto para vocês que não é nada de outro mundo. E se você tiver alguém ali vendo essa pessoa fazer, essa pessoa falando, olha, clica nesse ícone que é aqui de movimentar, clica no objeto que você quer movimentar, agora leva ele e cola no lugar que você quer. Gente, simplesmente é desculpa, né? É lógico, se você quiser dar desculpa para não começar, para não aprender, você vai arrumar quantas desculpas forem, mas não dê desculpa se você realmente quiser mudar de vida e quiser estar mudando de patamar, né? E ainda falando, né? O que mais pode trazer de oportunidade para você, né? Além de você ter aumento nos seus ganhos, né? Continuando com as suas atividades em paralelo, você continuar fazendo o que você está, começa a fazer os projetos de bombeiro e aumentar o seu patamar de ganho, depois você decidir se você quer sair da sua área ou não, né? Tudo isso acarreta você ter uma melhoria na qualidade de vida sua e da sua família, né? Você poder ter um cliente que você vai cobrar mais caro, porque o seu trabalho é mais especializado, você tem muito a entregar. Os projetos de bombeiro, depois de um tempo, você está resolvendo o problema da pessoa. Você simplesmente faz uma entrega. Um projeto que eu peguei recentemente, aí, que eu até mostrei aqui nas redes sociais, um projeto de 12 mil metros quadrados. Qual foi o diferencial? Eu simplesmente falei para a pessoa, olha, essa sua edificação aqui eu consigo fugir da compartimentação. Tinha ido 2 pessoas antes e falou, não, você vai ter que construir uma parede de compartimentação. E eu, dentro da norma, consegui orientar a pessoa para que ela conseguisse não dividir a empresa dela com uma parede e gastar uma fortuna com portas. Quanto vale isso para o dono de uma empresa? Então, soluções, você vai estar prestando serviços, né? E aí, pessoal, eu queria justamente estar trazendo alguns exemplos de pessoas que conseguiram, dentro dos projetos de bombeiro, mudar a sua realidade, né? Então, tem várias pessoas aqui, mas eu queria falar do Ednei. O Ednei, ele é engenheiro ambiental e engenheiro de segurança do trabalho. O Ednei, ele mudou a realidade da sua vida. Ele trabalhava, no começo da sua vida profissional, ele montava móveis, né? Depois ele fez a faculdade e começou a trabalhar com licenciamento ambiental, mas era um serviço que na região dele não tinha muito para onde ele crescer, e ele não conseguia sair de um determinado patamar. E ele foi uma das pessoas que, utilizando o meu método, começou a trabalhar com projetos de bombeiro. E hoje ele vive assim numa casa muito legal, tem um padrão de vida muito bom, tudo relacionado aos projetos de bombeiro. O último projeto que ele pegou, que ele me disse, olha, quanto que você acha que eu deveria cobrar por esse projeto, tá?
E aí ele pegou esse projeto aí por mais de 20 mil reais, um único projeto, que não é nada complicado de estar fazendo. É um projeto que ele vai gastar um determinado tempo, né? Mas não é um projeto super complicado. Então, pessoal, os projetos de bombeiro transformam vida, né? E hoje, né, a Denise, que é uma aluna também do curso, me ligou. A Denise, ela entrou no último curso e ela tinha um bebê recém-nascido, um bebê pequeno, que hoje deve estar com 7 e 8 meses, né? E hoje ela me ligou muito contente. Ela já tinha pego 3 outros projetos menores, inclusive ela pegou por um valor bem pequeno, até para pegar a experiência, cuidando do bebê. E hoje ela me ligou perguntando, olha, quanto que ela estava muito feliz, né? Quanto você acha que, ela me chama de senhor, né? Quanto você acha que eu devo cobrar por esse projeto? Eu passei um valor para ela e ela estava muito feliz, né? De ter pego um projeto já maior. Então, são os projetos de bombeiro mudando as realidades. Ela mesmo, com um bebê pequeno, cuidando do bebê, com dificuldade, assistindo aula, ela já está aí no seu 4º projeto, ela já está se preparando para fazer voos mais altos, e daqui a pouquinho eu tenho certeza, ela trabalhava dentro de uma fábrica, ela era engenheira formada e ela trabalhava lá dentro de uma fábrica. Então, a mudança na realidade dela, e eu tenho certeza que os projetos de bombeiro ainda vai levar ela muito mais longe, de poder estar em casa cuidando do seu filho e fazendo projetos de bombeiro. Não tem o que paga isso, não tem o que paga essa transformação, essa oportunidade que os projetos de bombeiro vai trazer para a vida dela e pode trazer para a sua vida, né? Eu separei outros exemplos aqui, mas até para não ficar repetitivo, eu não vou ficar falando muito, né? E aí, muita gente fala, poxa, mas eu nunca fiz um projeto de bombeiro, né? Eu nunca trabalhei com projeto de bombeiro, né? Eu não quero, como é que eu vou fazer? E aí que tá, se você nunca fez um projeto de bombeiro, e se você não se dispor a trabalhar com projetos de bombeiro, você nunca vai fazer. E aí que surge, né? Eu afirmo que qualquer um de vocês que trabalham já nesse ramo da engenharia, da arquitetura, são capazes de trabalhar com os projetos de bombeiro, né? E aí que eu tenho um método para te ensinar o passo a passo para você seguir no caminho dos projetos de bombeiro. Então, é lógico, você pode tentar ir sozinho, pode começar a ir seguindo, mas se você puder ter um método, puder ter alguém com mais experiência para te ajudar com os projetos de bombeiro, isso vai ser muito legal. Você ter alguém ali do seu lado que pegue na sua mão, que te ajude nas dúvidas e que te ajude realmente a fazer o seu mundo diferente. E você simplesmente é capaz e você pode e você vai transformar a sua vida com os projetos de bombeiro. Se eu pudesse dar um grande conselho para você, é não esperar você dominar todas as normas para começar a trabalhar com projetos de bombeiro. Comece hoje. É uma grande oportunidade você trabalhar com os projetos de bombeiro, né? E aí, ao contrário disso, né, não espere dominar todas as normas, né? Se eu puder falar para você, comece por 3 instruções técnicas. Comece a ler a instrução técnica de extintores, a instrução técnica de sinalização, a parte básica simplesmente de extintores. Entenda o que é saída de emergência. Você acha que você não consegue dominar o que é saída de emergência? Você ter portas proporcionais ao público que está presente num local, ao público máximo de um local. Poxa, se eu tenho 100 pessoas, para 100 pessoas eu vou precisar de uma unidade de passagem é equivalente a uma porta de 80 centímetros. Tá? Lógico, para alguns casos você precisa de pelo menos 1,20 m. Mas você acha que você não é capaz de dominar isso? Eu tenho certeza que você é. Será que você não é capaz de dominar que você tem que ter no mínimo 2 unidades extintoras em cada edificação? Você com certeza é capaz de dominar isso. Se você tiver mais que um pavimento, 2 unidades por pavimento, 2 unidades de extintor num mezanino. São coisas básicas que você precisa para começar nessa área. Então, não fique preso numa realidade que você está hoje. Liberte-se dessa realidade, né? E aí, que eu trouxe aqui, né? Ontem eu falei para que você saísse atrás dos pequenos comércios aí na sua região. Quem conseguiu fazer isso, pegar pelo menos um vencimento de um AVCB, fala, eu fui ali na padaria, eu vi que o AVCB vai vencer daqui 3 meses, eu já anotei, escreve pra gente aqui, eu pedi para quem pudesse fazer essa missão ontem, né? E hoje eu vou pedir para que você entre no site do Corpo de Bombeiros do seu estado, baixe a instrução técnica de extintores, e aí, em cima dessa instrução técnica, que você
dê uma lida nela, é uma instrução técnica de poucas páginas, tá? O começo ali vai estar falando só de NBR e tal, não tem nada a ver. Depois dê uma lida e faça um pequeno resumo. Anote pelo menos 3 ou 4 pontos que você achou importante nessa instrução técnica. E você vai ver que não é nada complicado, que não é nada difícil de se entender. E que você, a partir daí, começa a tomar gosto, começa a entender sobre projetos de bombeiro e vai poder estar trabalhando com projetos de bombeiro. Então, era isso que eu tinha para estar falando para vocês hoje. E tem várias perguntas aqui. Eu vou estar respondendo essas perguntas aqui depois por escrito aqui, tanto no YouTube quanto no Instagram, até para a gente não se delongar muito aqui. Deixa eu ver se eu já escolho alguma coisa aqui para estar falando com vocês. Ó. Tem algum aplicativo, né, para pesquisar se a empresa está com série CB e com AVCB em dia? Antigamente tinha, alguns estados talvez tenha. Você digita o nome da rua e ele te mostra onde tem o AVCB em dia. Isso tem aqui no estado de São Paulo. E aí você, por exclusão, sabe onde não está com o AVCB em dia, né? Mas assim, dependendo de onde você está, eu ainda falo para você ir visitar os comércios e conversar e buscar o seu primeiro cliente visitando o seu primeiro cliente, né? Então aqui eu estava perguntando também se no treinamento eu abordo sobre dimensionamento de sprinkler e sobre proteção de líquidos inflamáveis. Nesse treinamento, ele ainda não aborda, tá? Eu estou criando um outro treinamento, nós vamos abordar esses dois temas aí, tanto o sprinkler, vão ser cursos diferentes. Aqui, se vocês verem aqui agora, aqui nas mensagens, tem aqui o link para vocês estarem se inscrevendo para o evento, tá? Também aqui o Hélito, que se sente um pouco ainda inseguro quando ele vai fazer cálculo de líquido inflamável, assim, tudo que foge um pouco da realidade, você se sente inseguro. Talvez você tenha se sentido inseguro para começar a falar com os projetos, começar a fazer os projetos de bombeiro, depois para fazer um cálculo de hidrante, mas cada vez que você segue e sobe uma escada, um passo a mais, um degrau a mais nessa escada, a coisa vai ficando mais simples e você vai dominando, né? Então, aqui tem pessoa que está começando perguntando, eu inicio que software eu devo aprender? Se você está iniciando, eu falo para você começar pelo AutoCAD, que é um software mais simples e ele serve de base para você fazer os projetos de bombeiro. Eu faço muito rápido porque eu tenho todos os modelos, eu tenho toda a legenda, eu tenho modelo de vários projetos, tenho modelo de isométrica e isso eu forneço no curso. Então todo mundo que começa o curso ele já parte com vários templates aí para começar a fazer os projetos de bombeiro. Então comece pelo AutoCAD. O AutoCAD, você não precisa mais do que isso. E o AutoCAD, o que você vai precisar? Copiar e colar, arrastar, girar. Gente, são comandos básicos, basicamente com 20 comandos, e você já consegue fazer toda a parte de projeto de bombeiro. É claro que quando você vai pegando prática, você consegue fazer isso de forma mais rápida, né? Mas simplesmente é repetição. Copia, leva para um canto, gira, enfim... Você vai fazendo isso várias vezes e fica automático ali os seus dedos mexendo no mouse, mas simplesmente apertar ali os botões do mouse e arrastar e colar, arrastar e copiar, girar. Não é nada complicado. Comece pelo AutoCAD, sem dúvida nenhuma. O AutoCAD é uma ferramenta muito boa para isso, né? Em relação ao teste hidrostático de mangueira, né? O custo gira entre R$19 e R$25 por unidade. Então, é só aí ele dando essa informação para nós que eu tinha perguntado lá no começo, né? Então você imagina eu fiz um projeto hoje que, se eu não me engano, tinha 18 pontos de hidrante. Se a pessoa usar mangueira de 15 metros, vamos ter 36 mangueiras. Se fosse vendido a R$20, seriam praticamente 18 vezes 20, 18, com duas mangueiras cada uma seriam 36, a R$20 cada uma, provavelmente algo em torno de R$720 para fazer os testes dessas mangueiras. E tem alguns testes de mangueira que vão dentro do carro. Você tem uma máquina que pressuriza a mangueira e você faz o teste no próprio local. R$720, talvez aí gaste no máximo 2 horas, 3 horas fazendo teste de mangueira. São várias as possibilidades dentro dos projetos de bombeiro. Pessoal, mais uma vez eu me despeço de todos vocês. É um grande prazer sempre estar aqui. Eu gosto muito. Um abraço e até o nosso próximo vídeo.